Vamos falar então sobre gestão de identidade, sistema Horácios. A iTrust, fundada em 99, todos os processos certificados na ISO 27001 e, como já falamos, líder em gestão de identidade no Brasil, tanto em clientes satisfeitos quanto em sistemas. Que é o sistema Horácios, uma suíte integrada, funciona na nuvem ou na sua empresa, um appliance virtual. Citada no Gartner desde 2011 como a solução um player internacional em gestão de identidade, centenas de milhares de identidades gerenciadas mundo afora. E vai desde o single sign-on, passando por provisionamento até a governança. Os benefícios, em geral, vão transformar o nosso usuário em cliente, né? Então, recursos humanos, TI, segurança de informação, governança e auditoria. Iniciando então por recursos humanos, né? Acabar com a complexidade e pelo retrabalho. Então, às vezes o sistema de RH cadastra a pessoa no seu próprio sistema de RH e tem que enviar um e-mail ou algum tipo de comunicação para a TI processar os dados daquela pessoa, né? Criar contas automaticamente, concede direitos com base em regra de negócio, bloqueio automático em caso de afastamento e férias, ou seja, automatizar tudo isso baseado em regras de negócio, facilitando a vida das partes envolvidas, do RH, do TI e, claro, garantindo que a empresa vai estar protegida, por exemplo, contra riscos de passivo trabalhista. E TI, né? Automatização dos processos. As pessoas recebem seus direitos automaticamente quando são contratadas, perdem os direitos quando saem do grupo. Rapidez, produtividade, fazer certo na primeira vez. Uma plataforma aberta com excelente custo-benefício, garantindo então que você consegue, utilizando um appliance virtual com baixo custo, garantir que teus processos estão automatizados, reduzindo esses custos altíssimos, como por exemplo de helpdesk, que no reset de senha, só no reset de senha, que afeta uma grande base, já com certeza pode trazer uma economia bastante efetiva. E segurança de informação, né? Identificar aquela conta que foi criada não autorizada, uma visão consolidada dos direitos, fluxos de revisão de acesso que são exigidos por qualquer auditoria conhecida, né? Fluxo de gestão de incidentes, garantido que quando o processo que deveria ocorrer não acontece perfeitamente, os gestores são avisados e ações são tomadas. E olha, segregação de função, garantindo, por exemplo, que direitos como autoriza e manda pagar e solicita pagamento são separados, garantindo, protegendo a empresa, né? Protegendo o processo de decisão. E governança e auditoria. As empresas, em geral, sofrem algum tipo de auditoria, seja ele externo, seja o auditor interno. Então, o sistema provê já um usuário específico, que pode ser nomeado, um perfil específico que nomeia como auditor. E ele pode ter acesso às informações. Então, os perfis garantem essa informação direta, fluxos de conformidade já diretamente suportados por boas práticas, ou seja, diretamente alinhados com as boas práticas, e logs de auditoria. Os usuários, então, né, como transformá-los em clientes? Um portal de autosserviço responsivo, onde ele pode identificar quais são os direitos que ele tem, solicitar novos direitos, acompanhar o processo de aprovação e revisão desses direitos. E, claro, resetar sua senha com base, por exemplo, em perguntas e respostas que ele mesmo cadastra. O portal é responsivo, funciona em web, funciona em celulares, em aplicativos móveis, trazendo flexibilidade e efetivamente um suporte à transformação digital. Efetivamente um suporte na direção de melhorar a experiência dos teus usuários e de clientes, né? Trazendo compliance, com leis e regulações, regras de auditoria, eficiência operacional, fazer certo na primeira vez, conceder os direitos aos usuários em menor tempo e menor custo, distribuindo o poder, como por exemplo no controle de terceiros. Segurança, lembra? Identificar uma conta órfã, uma conta que não foi autorizada. A segurança é avisada e os gestores são avisados antes que o intruso consiga causar algum prejuízo. E agilidade nos negócios,
resetar senha facilmente, conceder os direitos rapidamente para os colaboradores e automatizar os processos normalmente custosos de revisão e geração de evidências para auditoria. Ou seja, a automatização com gestão de identidade utilizando o sistema Horácio reduz custo, risco e complexidade. Esse é o histórico da automatização do processo de gestão de identidade. E atualmente, vital para garantir a efetiva entrada na empresa no modelo digital. A efetiva utilização do potencial, a exploração do potencial da transformação digital. Sem isso, realmente a empresa poderá enfrentar muitas dificuldades e perder a competitividade, na medida em que algumas empresas, mais avançadas já utilizam os recursos como, por exemplo, uma integração com RH, uma integração com terceiros, regras de negócio, que na medida em que a pessoa se movimenta, como entra na empresa, sai da empresa, troca de cargo, troca de função, são refletidos os seus direitos nos sistemas. Então você garante que automaticamente as alterações dos processos de negócio se refletem nos sistemas. Não é possível você introduzir a tarefa manual. Então, quando automatiza, você está efetivamente alinhando com a transformação digital. O portal responsivo, disponível em web apps, novamente suportando uma experiência nova para o usuário. E os fluxos já maduros, implantados em clientes há vários anos, onde você integra com um ou vários sistemas de RH, aplica as regras de negócio, cargo, função, departamento. Uma vez que você identifica essas regras de negócio, direitos podem ser concedidos ou até solicitados. Tudo passa por segregação de função. O sistema identificando que, por exemplo, uma transação que solicita pagamento foi concedida juntamente com uma transação que autoriza o pagamento, o processo é direcionado para um gestor de segregação, informado sobre o assunto e com, então, informação suficiente para tomar a decisão de conceder ou não aquele direito. E isso tudo registrado em log, garantindo que a empresa tem como comprovar que tem um processo claro, eficiente e eficaz para concessão de direitos, nesse caso de forma automática, a partir da integração com o RH. Então, integrou com o RH, as pessoas contratadas em terceiros são automaticamente concedidos direitos e ele pode muito rapidamente já começar a contribuir para a empresa. Ocorre, então, em algum momento, a rescisão do contrato, a saída do colaborador ou do terceiro da empresa. Nesse caso, o processo automatiza, evidentemente, no momento que detecta que a pessoa foi retirada ou marcada como desativada ou demitida no RH, ou quando findou o contrato do terceiro, automaticamente é feito um bloqueio e uma consequente revogação ou deslocamento dessa pessoa para uma área de desativados. Mas é importante salientar que o sistema possui uma interface gráfica que permite que o profissional de RH, que o gestor do terceiro, que o gestor da pessoa, do colaborador ou mesmo responsável pelos direitos, a qualquer momento pressione um botão e bloqueie todos os direitos daquela pessoa. Isso porque a lei brasileira, ela, por sua flexibilidade, muitas vezes ocorre um espaço de tempo de alguns dias até semanas, até para que o direito seja efetivamente registrado no RH. Então você protege a empresa a qualquer momento, bloqueando os direitos. Quando ocorrer a efetiva publicação do registro da demissão, por exemplo, no RH, o sistema sincroniza, mas a empresa está protegida, os direitos provavelmente já estão bloqueados. Também é importante salientar que as pessoas precisam de direitos adicionais em vários momentos de sua trajetória. Ele solicita, então, num portal web os direitos. Esses direitos passam por um fluxo de aprovação configurável. Então, um direito que seja um perfil muito simples, que não tenha risco para a empresa, a aprovação pode ser automática ou apenas pelo chefe imediato da pessoa. Em casos mais críticos, onde esse direito pode colocar em risco a empresa ou envolva a aprovação de valores, por exemplo, você pode solicitar a aprovação do gestor e uma aprovação adicional do responsável pela área, como, por exemplo, o gestor financeiro, que seria responsável por uma autorização de pagamento. Tudo isso passa pela segregação de função, que garante que o processo será seguido
e que os pontos críticos, como por exemplo transações segregadas, serão detectadas e não será agregado risco à empresa. Ou seja, automatizamos o processo sem acrescentar risco. Reduzimos custo e complexidade, mas mantendo e, na maioria dos casos, aumentando a qualidade da decisão. Porque um erro do gestor, nesse caso, de aprovar um perfil com segregação, não se transforma em risco, porque ele é capturado pelo processo e é alimentado, então, um outro processo de análise pelo gestor de segregação. Ou seja, concessão rápida, fácil e eficaz, reduzindo risco, custo e complexidade na solicitação de acesso. Um ponto muito importante quando se trata de gestão de identidade é garantir que você tem rastreabilidade e informações confiáveis. Ou seja, quando você tira um relatório de quais pessoas possuem quais direitos, é importante ter a garantia de que isso efetivamente é real. Então nós implementamos o que chamamos de controle de contas órfãs. Os perfis de direitos aprovados no sistema de gestão de identidade são periodicamente comparados com os direitos e usuários configurados no sistema. Qualquer divergência gera uma tarefa de aprovação para o responsável por aqueles direitos, gera incidentes de segurança, relatórios e, caso configurado, a revogação imediata daquele direito que foi detectado como indevido. Ou seja, você evita aquele caso onde alguém que se apodere da senha de administrador, por exemplo, um hacker, e crie direitos no sistema e use esses direitos no futuro para uma fraude, roubo de informação, etc. Simplesmente isso é evitado porque, na medida em que o nosso sistema identifica o direito indevido, ele automaticamente pode, por exemplo, bloquear ou, em outro caso, alertar via incidente de segurança. Isso é investigado e identificada a causa raiz, por exemplo, quem criou esses direitos, como foi criado isso, e a empresa então é protegida. E uma eventual falha de segurança do roubo da senha do administrador, que é um caso gravíssimo, não se transforma em prejuízo para a empresa, simplesmente porque é possível utilizar gestão de identidade e controle de contas órfãs. Bom, nenhum processo é completo se você não controla a alteração da relação das pessoas com a sua empresa. Ou seja, a pessoa troca de cargo, de função, departamento, e é necessário revisar os direitos que ela recebe e os que ela possui. Então, nesse caso, a cada alteração do dado cadastral, é possível solicitar uma revisão de direitos de acesso. Ou seja, o responsável por aqueles direitos vai decidir se aquela pessoa deve continuar com aqueles direitos, mesmo face à mudança de sua situação, cargo, função, departamento, etc. Também é possível agendar a revisão, porque nem sempre todos os cargos, todas as mudanças, né, são refletidas diretamente no RH, no momento e com a rapidez necessária, com a rapidez que atenda requisitos de segurança. Então você pode programar a revisão dos perfis uma vez por mês, 2 vezes por mês, a cada 6 meses, a cada ano, de acordo com a criticidade do perfil. Um perfil pouco crítico, você revisa uma vez por ano. Um perfil de aprovação de alguns milhões de dólares, talvez o responsável financeiro queira revisar a cada 3 meses. Então você consegue regular esse processo, garantindo que você vai ter a maior eficiência e eficácia. Em caso de revisão não executada, ou seja, o responsável pela revisão recebe o aviso por e-mail, é informado, é treinado, mas por alguma razão não executa. O sistema automaticamente gera um incidente de segurança, de forma que outras pessoas são avisadas de que o processo não foi corretamente executado. E, com base nesse incidente, é possível tratar essa não revisão e, novamente, garantir que uma falha de uma pessoa venha se transformar em um prejuízo para a empresa. Por último, o sistema é composto também de outros módulos chamados de módulos auxiliares e que são bastante úteis num processo de gestão de segurança. O mapa de risco, um módulo de gestão de risco e um módulo de gestão de documentos. Então é possível, por exemplo, publicar documentos relativos à governança, políticas de segurança no próprio sistema, que é o web, vincular atividades a esses documentos, caso sejam não executadas as atividades, gera incidente,
É possível integrar com, por exemplo, ferramentas como o Power BI para extrair informação de os perfis utilizados, quem utiliza, qual foi a economia de horas ganhas para retorno de investimento, né? Por exemplo. Então você pode usar para oferir e medir o benefício tangível da implantação de gestão de identidade. E, finalmente, uma estrutura de demonstração, né, que segue essa linha, comprovando e demonstrando na prática cada um dos processos que a gente mencionou aqui. Então, é um servidor Horácio de gestão de identidade, um sistema Microsoft AD simulando um file server e um outro sistema simulando um controle financeiro.